Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro, sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. XXXXXXX Capítulo 4 Chunin Shiken Parte 10. Sala do Conselho de Konoha. Minato estava na sala do conselho, esperando os outros membros chegarem. Ele estava descansando os cotovelos na mesa e esfregando as têmporas, enquanto olhava para seu sensei. Jiraiya estava no meio da sala com os olhos fechados, preparando-se mentalmente para o que ele sabia que seria uma reunião muito movimentada. Ele não havia dado detalhes ao seu ex-aluno, o que o deixou de mau humor. O homem de cabelos brancos achou melhor desabafar quando todos estivessem reunidos aqui para não ter que repetir as coisas, embora no fundo ele estivesse fazendo isso para poder lidar com toda a porcaria de uma vez. O conselho estava vindo para fazer barulho. A única outra pessoa presente na sala era o próprio Hiruzen Sarutobi, que tinha um sorriso que se recusava a desaparecer de seu rosto. Jiraiya e Minato ficaram bastante surpresos com o bom humor do velho. Fazia anos que ele não sorria assim e eles se perguntavam o que o deixara tão bem-humorado. A porta da sala se abriu e a primeira a entrar foi Kushina, que sem dizer uma palavra foi direto ocupar o assento para o clã Namikaze. A garota de cabelos brancos não podia votar porque seu marido, o líder do clã, era o Hokage, mas ela foi autorizada nas reuniões para dar sua opinião como membro representante do clã Namikaze e informar o resto do clã, substituindo por o Hokage que ela estava muito ocupada. Um motivo de pouco peso, já que os membros do clã Namikaze podiam ser contados em uma mão, mas mesmo assim ninguém podia falar nada, era direito dele sentar naquela cadeira se quisesse. Aos poucos, os demais conselheiros foram entrando e ocupando seus lugares. Mais uma vez, Minato não podia expulsar os civis, já que a situação de seu filho também os afetava financeiramente. Quando todos estavam dentro da sala, o Anbu guardando a entrada fechou a porta. Minato se endireitou e olhou para seu sensei com total seriedade. Bem, como você sabe, alguns meses atrás eu incumbi Jiraiya Sensei de investigar os rumores que circulavam em Nami-no-Kuni sobre meu filho. Estamos aqui para ouvir o relatório. Minato disse. Todos voltaram suas atenções para o Gama Sennin. Hiruzen teve que fazer um esforço sobre-humano para reprimir o sorriso de orelha a orelha que queria se formar em seu rosto. O homem de cabelos brancos concordou. Fui ao Nami-no-Kuni para me infiltrar na população e colher informações sobre Naruto e encontrei várias coisas interessantes. Shikaku franziu a testa. As primeiras coisas primeiro. O que você pode nos dizer sobre o incidente com o magnata Gato há 3 anos? Perguntou Nara. Como comandante Jonin, todos nesta sala valorizavam muito sua opinião e ele queria ter todos os fatos presentes para que pudesse julgar e aconselhar de acordo. Os rumores que os mercadores ouviram eram verdadeiros. Naruto liderou uma rebelião contra as forças de Gato e enfrentou os Abusa Momoshi sozinho, e o derrotou.
Ele disse com um tom sério. Os olhos de todos se arregalaram de surpresa, eles esperavam pela possibilidade de que Naruto realmente o tivesse enfrentado, mas sozinho. O velho falcão de guerra Danzo, que soube esconder melhor sua surpresa, foi quem falou. Portanto, não foram apenas rumores e podemos assumir que ele recebeu treinamento shinobi. Eu declaro. A questão é quem o treinou. Acrescentou Shigei. Jiraiya decidiu continuar. Eu não sei quem foi capaz de treiná-lo. Os aldeões não sabiam nada sobre seu paradeiro nos primeiros 6 anos após seu desaparecimento, então não posso especular quem era seu sensei. Ele disse, desencorajando um pouco o conselho. Também não posso dizer muito sobre suas habilidades. A única vez que ele lutou em um lugar público foi na praça da cidade, onde Naruto e seu grupo tiveram o primeiro confronto com os ninjas mercenários que Gato contratou. Ele usou uma técnica Doton para espeto para os mercenários, enquanto seus companheiros resgatavam um homem que ia ser executado. Depois disso, os aldeões fugiram e não voltaram até que a luta terminasse. Aoi Rokushi e seu Genin, bem como os irmãos demônios, Gozu e Meizu, eles já estavam mortos. Podemos assumir então que Naruto tem uma afinidade Doton. O que você pode nos dizer sobre seus companheiros? Perguntou o Kage, mas quando viu o rosto de seu sensei se contrair por um momento, ele começou a se preocupar. Jiraiya engoliu em seco antes de falar novamente. O de cabelo laranja, Jugo, aparentemente tem algum tipo de Kekkei Genkai que lhe permite transformar seu corpo em algum tipo de monstro, por falta de um termo melhor. Ele disse, deixando uma audiência perplexa. Você vê, ele é capaz de escurecer sua pele para blindar seu corpo e transformar seus braços em machados ou lâminas, sem mencionar que ele também aumenta em tamanho e força. Foi Jugo quem invadiu o palácio do Daimyo e matou a maioria dos soldados antes de resgatar o Daimyo. Não tenho ideia de que tipo de linhagem é, pode ser uma nova, mas não posso dizer sem ver pessoalmente. Todos ficaram fascinados e curiosos sobre essa habilidade. Nunca tinham ouvido falar de nada parecido. Essa informação foi confirmada? Omura perguntou. Jiraiya assentiu. Mais uma razão para trazer Naruto Uzumaki de volta para a aldeia. Se bem me lembro, no relatório de ataque, sublinhei o fato de que o menino era o líder de seu grupo. Se o herdeiro Uzumaki retornar, seus companheiros e amigos também irão. Venha. Linhagens de sangue com ele. Ele disse com um sorriso reprimido. Era verdade que a ideia de ter tal combatente em suas fileiras os atraía muito, principalmente os civis que esperavam convencê-lo a criar seu próprio clã aqui em Konoha e elevar seu status social. E seus outros colegas? Perguntou um civil ansioso para saber se os outros também tinham uma Kekkei Genkai. Havia uma garota, uma ruiva de óculos, aparentemente capaz de detectar inimigos que se aproximavam a várias centenas de quilômetros de distância. O nome dela é Karin Uzumaki. Ele disse suspirando no final, sabendo o que ia acontecer. O caos irrompeu na sala. Embora soubessem que um ruivo estava acompanhando o grupo, eles pensaram que era apenas isso, o ruivo, não um Uzumaki. Naruto deveria ser o último agora que sua mãe e irmãos haviam sido exilados de acordo com as tradições e leis do clã. Merda, Jiraiya, o que você fez? Esses inúteis agora estarão atrás dos companheiros de Naruto, vou ter que avisá-lo quando vir novamente. Hiruzen pensou ao se lembrar do que havia falado com Ruivo esta manhã sobre o Uzumaki garota. Silêncio! Minato gritou. Ele olhou para sua esposa, que parecia bastante abalada, antes de voltar sua atenção para Jiraiya. Você tem certeza? Recebendo um aceno de cabeça de seu sensei, ele suspirou. Entendo. O que você pode nos dizer sobre o último membro do grupo? Pelo que sabemos, eram 4 no total.
Todos assistiram incrédulos quando o homem de cabelos brancos começou a soar nervosamente. Sério, Minato, não sei como seu filho conseguiu recrutá-lo. Se julgo já me parecia um monstro. Esse último menino tenho certeza que é, ele disse com um tom um pouco assustado. Koharu olhou para ele confuso. O que te faz dizer isso? O nome do último membro do seu grupo é Kimimaru Kaguya. Um arrepio percorreu todos os presentes que tinham alguma experiência no campo shinobi, exceto um certo velho que parecia bastante divertido com toda a situação, embora ninguém percebesse. Os civis olharam para eles confusos. Okage-sama, qual é o problema? Perguntou um civil. Minato não ousava abrir a boca, muito preocupado em saber o que seu filho estava pensando por sair com uma daquelas sanguinárias. Kushina não era melhor. Danzo decidiu dar-lhes uma explicação. O clã Kaguya era um clã renomado em Kiri. Eles eram conhecidos por suas proezas de batalha e sede de sangue sem limites. Literalmente, um Kaguya sozinho valia mais no campo de batalha do que 10 Jonins juntos. Eles eram como demônios que não paravam de lutar até que seu inimigo estivesse morto ou eles perdessem suas vidas, e eles sempre faziam isso com um sorriso no rosto. Ele disse em um tom sombrio. Ele teria dado qualquer coisa para ter um desses guerreiros entre suas forças pessoais. Os civis pareciam um pouco apavorados. Mas todos deveriam estar mortos. O clã foi exterminado quando invadiram Kiri, que foi o que desencadeou os expurgos de sangue e a guerra civil de Kiri. Ieyashi rebateu, um daqueles fanáticos por batalhas ainda vivo e solto por aí não servia para ninguém. Jiraiya balançou a cabeça. Um sobreviveu e aquele garoto é a prova viva, mas ele parece ser mais calmo do que seus parentes. Isso, ou Naruto mantém sob controle. Naruto-chan? Kushina perguntou surpresa. Sim, aparentemente Juugo e Kimimaru juraram fidelidade ao seu filho. Ele disse à mãe de cabelos brancos. Todos ficaram de queixo caído. O ruivo tinha conseguido domar um daqueles maníacos de batalha, aquele, e o outro maluco. Está bem. O Yondaime gritou antes que outro escândalo pudesse estourar. Todas essas informações não nos servem de nada se não soubermos onde encontrá-las, Jiraiya. Você conseguiu encontrar alguma informação sobre o paradeiro de meu filho e seu grupo? Pergunto em tom sério. Embora mentalmente eu estivesse prestes a pular em cima dele e arrancar as respostas dele. Eles estavam fazendo esse interrogatório há meia hora e ele queria ir direto ao ponto importante, principalmente quando sabia que Jiraiya havia encontrado Naruto, ou sabia onde ele estava. O homem de cabelos brancos suspirou, sabendo o que seu ex-aluno estava pensando e, acima de tudo, antecipando a reação que ele teria. Consegui entrar furtivamente no palácio do Namidaimyo sem alertar o guarda e consegui pegar sua correspondência. Ele ficou em silêncio por um momento e olhou tristemente para Minato. Para resumir, eu sei onde Naruto está, mas nossas chances de trazê-lo de volta são muito pequenas. Os rostos de todos os presentes se iluminaram por um instante antes que a surpresa, a suspeita e, em alguns casos, o medo se instalassem ao ouvir a última declaração. Pegue de volta. Kushina gritou em pânico, temendo o pior. Você poderia ser mais específico, Jiraiya-sama? Chibi perguntou. Jiraiya manteve a cabeça baixa, sem saber como dar a difícil notícia, mas Danzo estreitou o único olho enquanto refletia em voz baixa. Traga-o de volta. Acho que temos que assumir que ele foi capturado ou, na pior das hipóteses, ele se juntou a outra vila shinobi, ele murmurou para si mesmo, embora todos na sala ouvissem. As suspeitas do velho aleijado lançaram uma onda de pânico nos corações de todos os presentes. Ambos os palpites eram ruins, muito ruins, e todos olhavam para o homem de cabelos brancos esperando por respostas.
Jiraiya, por sua vez, não se atreveu a olhar para ninguém, mas ele ainda respondeu. O segundo, Naruto, se juntou, como. O silêncio reinou na sala do conselho por alguns segundos, não por causa da resposta que ouviram, mas por causa da pessoa que acabou de deixar escapar. Jiraiya e todos os presentes olharam para Hiruzen, que estava com um cachimbo na mão e uma expressão indiferente no rosto. Embora por dentro, o velho fizesse um esforço sobre-humano para não rir na cara deles, há muito tempo queria dar-lhes uma lição pela infância que Naruto teve, essa seria sua pequena vingança. Sim, é verdade que está bem, espere um minuto. Como diabos você sabia? Jiraiya gritou a plenos pulmões quando se recuperou do choque. Estava há 2 meses procurando informações sobre o paradeiro de seu afilhado e seu sensei divulgou a informação como se nada tivesse acontecido. Hiruzen. Desde quando você sabe? Quem te deu a informação? Exigiu Minato enquanto olhava para o velho como uma expressão mortal. Todos olhavam para o velho como se fosse um traidor. O Hokage aposentado simplesmente deu uma baforada em seu cachimbo calmamente antes de responder. Desde esta manhã e ninguém me disse. Ele disse, surpreendendo todos os presentes. Honestamente, foi um pouco difícil não ver o Itaí até de Kumo em seu cinto, embora eu deva admitir que não o reconheci por um momento. Aparentemente eles conseguiram um substituto para o olho perdido. Um pequeno sorriso carinhoso se formou em seu rosto. Aquele ruivinho que eu conhecia se transformou em um homem. Todos eles olharam para Hiruzen como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça até que seus cérebros entenderam o significado da declaração e a confusão se transformou em descrença. Hiruzen. O velho virou a cabeça para a Kushina. Meu filho está aqui. Em tom esperançoso. Hiruzen a encarou por um momento. Sim, eu fui tomar café com ele e seus colegas esta manhã e ele me disse que estava fazendo os exames Chunin. Ele alegou. Uma nova comoção irrompeu na sala, mas Kushina nem percebeu, sua cabeça era um turbilhão de emoções e ela não sabia como se sentir. Ela estava feliz por saber que seu filho estava tão perto, triste por ele não ter se incomodado em procurar por ela e sua família, com medo de como eles iriam se encontrar e o que ele pensaria dela e dos outros. O rosto da mulher de cabelos brancos estava em branco, sem saber que emoção refletir nele. Minato, por sua vez, estava com os olhos arregalados. Apesar das emoções que sentia, havia um assunto mais urgente para tratar. Seu filho estava participando dos exames. Temos que trazê-lo perante o conselho. Não importa se ele está com Kumo, seu lugar é em Konoha. Alguém chame a Anbu, traga o menino para nós. Não vamos fazer nada. Minato gritou. Todos olharam para seu Kage como se ele tivesse enlouquecido. Que? O Hokage-sama está certo, desde que o menino participe dos exames Chunin ele é intocável. O tratado entre as aldeias em relação aos exames é claro, se não respeitarmos as regras, corremos o risco de guerra aberta com Kumo e seus aliados além de qualquer outro aldeia shinobi que quiser participar contra nós. Danzo explicou com relutância. Todos ficaram em silêncio, processando a informação. Enfim, o ruivo estava ao alcance deles pela primeira vez em 9 anos, e nada puderam fazer para que ele ficasse. A moça de cabelos brancos levantou-se e olhou com fúria ímpia para o marido e o velho caolho. Você quer que eu fique sem fazer nada enquanto meu filho está preso nas garras daqueles bastardos? Eu pergunto em um tom mortal. Minato e Danzo começaram a soar temendo por suas vidas. Kushina ainda guardava um grande rancor de Kumo, mesmo depois de 2 décadas.
Quando ela era apenas uma genin, ela foi sequestrada pelas ordens do Sandaime Raikage, que tinha uma obsessão doentia pelo clã Uzumaki e queria recriar o referido clã em sua aldeia. Felizmente Minato a resgatou a tempo, mas nunca me esqueço desse incidente. Felizmente para os dois homens, Hiruzen decidiu falar novamente. Para sua informação, Naruto se juntou a Kumo por sua própria vontade. A mulher de cabelos brancos se virou olhando para ele com os olhos arregalados. Não sei por que você está surpreso, Konoha. Suna e Iva estavam fora da mesa por razões óbvias, Kiri estava no meio de uma guerra civil, então apenas Kumo restou. Além disso, o fato de tratarem seus Jinchuriki com mais respeito do que em outras aldeias, eu ajudo a tomar sua decisão. Acabo olhando com olhos penetrantes para todos os presentes. Ninguém se atreveu a encontrar o olhar reprovador do velho, especialmente Kushina. As palavras do velho a atingiram como um martelo batendo nela. O que fazemos então? Shouza perguntou nervosamente. Minato fechou os olhos e cerrou os punhos com tanta força que eles estavam quase brancos. Nada. Salto de linha. Menma suava pra caramba, estava com merda até o pescoço. O garoto acordou esta manhã pronto para conquistar o mundo e varrer os exames Chunin. Ele conheceu os outros em frente à sala de exames e foi direto para a academia esperar por eles. O loiro encontrou Sasuke e Sakura na entrada e eles resolveram entrar juntos. Haviam encontrado aquele pequeno genjutsu para enganá-los e querendo impressionar a cabeça de Rosa, ela gritou a armadilha dos quatro ventos. O problema é que o referido genjutsu estava ali para descartar o genin que não merecia participar do exame e ao descobrir a capa a competição havia aumentado, e ainda levou um soco da garota que ele gostava. Aí veio uma situação bem engraçada, um garoto chamado Rock Lee havia desafiado Sasuke para uma luta e Yoshi aceitou. A situação era bem cômica do seu ponto de vista. O garoto das sobrancelhas grossas acabou espancando o ex-amigo. Menma adoraria ver mais, mas a partida foi interrompida pelo Jonin Sensei de Rock Lee, e então ela teve que ver o genjutsu mais arrepiante do mundo enquanto aluno e professor gritavam sobre sua juventude com um fundo mostrando-lhes um pôr do sol. Menma estremeceu, ela não queria ver algo assim em sua vida. O caso, que depois de se certificar de que o Uchiha não estava muito ferido, eles foram encontrar seus outros amigos. O Namikaze queria fazer uma entrada confiante, então ele foi à frente dos outros e invadiu a sala, apenas para receber outro soco do cabeça de rosa por chamar atenção desnecessária. Então ele conheceu um cara legal, Kabuto, que os ajudou um pouco dando algumas informações sobre a competição. Na verdade, ele ficou muito animado ao ouvir os perfis de Lee e daquele cara de Suna, mas quando soube que a maior ameaça era na verdade, uma equipe de Kumo enfurecida. O menino sabia que sua mãe havia sido sequestrada quando pequena por Kumo, e Hinata, sua colega de academia, também havia passado pela mesma situação quando pequena. Menma odiava Kumo por esse simples fato e queria deixar claro que iria chutar o traseiro deles pessoalmente, e foi a partir daí que a situação foi para a merda. A intenção de matar que ele sentiu quase o fez cagar nas calças. As pessoas pularam e foi quando viram um homem efeminado de cabelos brancos que olhava para ele como se fosse arrancar sua cabeça. Um homem gigante de cabelo laranja olhando para ele como se fosse um tolo. 3 garotas bonitas que estavam franzindo testa para ele. Por último, o ruivo de olhos azuis. A mente do menino ficou em branco assim que ele viu Naruto, reconhecendo-o instantaneamente. Vamos lá, seus traços faciais eram inconfundíveis, mas uma nova intenção de matar foi desencadeada por toda a sala, e a causa foi o próprio Naruto, que eu olho com um sorriso desafiador. Aceitar o desafio.
Então apareceram os examinadores, que passaram a distribuí-los pela sala para fazer uma prova escrita, e eles escreveram as regras no quadro negro na frente da sala. E agora o loiro olhava horrorizado para as perguntas, enquanto a lembrança de seu horrível primeiro encontro com seu irmão/gêmeo mais velho ainda estavam frescas em sua mente. Sem esquecer, Menma olhou para trás. Um cumunim de cabelos brancos parado logo atrás dele estava olhando para ele com olhos intensos que gritavam mata. Ele se virou novamente e olhou para a esquerda. Algumas fileiras adiante, Shio estava olhando para ele com o punho erguido e apertando com tanta força que as bandagens podiam ser vistas se destacando e ele entendeu a mensagem imediatamente. Vou esmagar você. O loiro virou a cabeça para frente. Merda, isso não pode ficar pior. Pensou enquanto zoava até a raiz. Menma não era a única com a cabeça confusa. Shio que respondia às perguntas como podia. Ela não podia deixar de pensar no desastroso primeiro encontro que teve com o ruivo mais velho. Menma baca, porque não conseguia manter sua boca fechada. Agora todo mundo vai vir atrás de nós e Naruini nos odeia ainda por cima. Ela pensou deprimida e furiosa. O ruivo também impressionou bastante os outros competidores. Problemático. Shikamaru pensou enquanto observava Naruto discretamente. Esse é o irmão de Menma, eles não são nada parecidos. Shoji pensou. Oh deuses, o irmão de Shio é tão bom. A garota Yamanaka estava tendo problemas de decisão. Merda, a mera presença daquele cara grita alfa a plenos pulmões, Kiba pensou. Meus insetos estão zumbindo com a simples presença dessa pessoa, é melhor não chegar perto. Shino pensou. É ele, o menino bonitinho que me ajudou daquela vez. Ele fica muito bonito com essas roupas e nada, pensou ao se lembrar do ruivo. A simples ideia fez seu nariz sangrar novamente. Deus! Irmão de Shio. Era a única coisa que Akumo conseguia pensar. Ela era amiga da loira há muito tempo e sempre soube que seu sonho era trazer Naruto de volta para sua casa. E ela estava preocupada com o que sua amiga estaria pensando naquele momento. Naruto-kun, Nozomi também estava preocupada em como agir quando ela enfrentasse seu ex-melhor amigo/paixão secreto. Eu não entendo como é possível. Aquele baca ruivo tem cabelo mais bonito e brilhante do que eu. Pensou o cabeça de rosa enfurecido. Naruto Uzumaki, estou ansioso para enfrentá-lo, quero saber de onde ele tirou esse poder. Pensou Sasuke com um sorriso animado. Kimimaro, Jougo e as meninas também tiveram algumas ideias passando por suas mentes. Mate, ele pensou enquanto tentava abrir um buraco na cabeça de Menma com seu olhar. Kimimaro-kun fica tão sexy quando está chateado. Karin pensou, vermelha como seu cabelo. Sinto falta de Biri, Jougo pensou enquanto pensava em seu pássaro que havia deixado para trás em Kumo. Parem de encarar Naruto com suas vadias. Ako e Akeno pensaram enquanto franziam as sobrancelhas para todas as garotas que lançavam olhares discretos para o ruivo. Naruto, por sua vez, estava sentado em silêncio em sua cadeira com os braços cruzados, sua folha de exame concluída. Não tinha sido muito difícil para o ruivo perceber o objetivo do exame. Pelo layout e pelas regras era bastante óbvio para quem soubesse ler nas entrelinhas. As regras do exame eram as seguintes. Os participantes não podem brigar entre si durante o exame por qualquer motivo, a menos que recebam essa ordem de seus examinadores. O descumprimento resultaria em reprovação. Os participantes ingressam no exame com 10 valores, sendo que a sua prova é composta por 10 questões. Cada questão vale 1 ponto, e a prova é baseada na redução de pontos. Se houver uma falha, 1 ponto será retirado.
Por exemplo, se todas as perguntas forem respondidas corretamente, o participante terá 10 pontos. Se errar 3, o competidor terá 7 pontos. O sucesso ou fracasso da equipe será determinado pelo número de pontos que a equipe tiver. Para passar no exame, a equipe deve ter uma pontuação conjunta de 20 ou mais. Se um examinador perceber que um dos participantes está colando, ele tem a penalidade de subtrair 2 pontos de seu exame para cada tentativa. Se um membro da equipe pontuar 0, toda a equipe será reprovada. Para qualquer ninja com meio cérebro, era fácil ver o verdadeiro objetivo do exame: trapacear sem ser pego. O Ruivo adivinhou que os examinadores estavam testando sua capacidade de coletar informações sem serem pegos. As questões do exame eram muito difíceis para um Genin e até mesmo para um Chunin. Deve ter havido alguns examinadores infiltrados entre os candidatos para poder responder e ser copiado por outros. Naruto não teve nenhum problema em reunir as informações. Ele havia descoberto com Kurama, uma vez que tentou invocá-lo sem antes ter um contrato pessoal com ele, que graças ao seu Rinnegan ele podia invocar criaturas por cada caminho do Rinnegan. Sim, ainda não tinha acontecido. Ele conta que essa habilidade era em seu caminho animal de seu Rinnegan. Nesse caso ele colocou a mão em sua mesa enquanto um pequeno camaleão aparecia com barras de chakra embutidas e olhos de Rinnegan que indicavam a visão ligada à de sua invocação. Feito isso, o animal ficou invisível e ele o enviou para os ninjas, que perceberam que não tiveram problemas em responder ao seu exame, pois o que ele supôs eram os shinobi infiltrados para roubar as respostas. Quando a pequena convocação chegou ao seu destino, o Ruivo ele se concentrou e conseguiu ver as respostas da prova através do pequeno camaleão, então ele rapidamente as anotou. Felizmente para sua equipe, as mesas, cadeiras, paredes e piso eram feitos de madeira, então com sua habilidade Mokuton ele localizou os lugares de sua equipe e de Karin e seus noivos e enviou o chakra através da madeira e de um lado. Exame de cada participante do Kumo. Apareceram as respostas esculpidas na mesa. Com o rápido agradecimento da Ruiva, eles terminaram o teste também. Os 6 escreveram as respostas em menos de 10 minutos e observaram o resto dos candidatos para passar o tempo. O problema era que eles não conseguiam acertar todas as respostas. Havia apenas a 10ª questão que seria dada nos últimos 15 minutos da prova, algo que preocupou um pouco as duas equipes. Embora eles também não pudessem fazer muito, eles apenas tiveram que esperar e se distrair observando como os examinadores estavam gradualmente expulsando a maioria dos participantes. Foi absolutamente engraçado para o Uzumaki assistir enquanto os idiotas tentavam reclamar apenas para serem espancados e expulsos da sala. Por isso, resolveu beber da cabaça e curtir o show. Ele também achou divertido olhar para Menma, mesmo quando ele estava várias fileiras atrás dele. Ele podia ver a ansiedade e o suor frio escorrendo pelo corpo dela e com Kimimaro olhando para ele também não ajudava. Foi realmente surpreendente como ele não percebeu o verdadeiro propósito do teste. Ele também notou que a garota Yuga ao lado dele tentou passar as respostas da melhor maneira que pôde, apenas para ser dispensada com um sorriso pele loiro. Suspirar. Ele é realmente tão estúpido. Eu não sabia o que eles haviam dito um ao outro, mas a linguagem corporal era bastante clara e as ações óbvias. Naruto então percebeu alguém o encarando, focando na sensação. Não demorou muito para ele descobrir o culpado, Ibiki Morino. O homem usava um sobretudo preto sobre uma jaqueta cinza com calça combinando e o panos de seu Itaí até de Konoha cobria toda a cabeça, junto com luvas nas mãos. Ele tinha um queixo quadrado, olhos negros e cicatrizes no rosto. O líder da divisão de IT estava olhando para ele.
Naruto iria admitir que ficou surpreso ao ver o irmão de Itachi como examinador do exame, embora também estivesse surpreso por estar olhando para ele daquele jeito. O ruivo não conseguiu distinguir bem o que o examinador estava sentindo, não só pelos olhos, mas também pelo olho de Kagura, mas pode deduzir que era algo entre curiosidade, ansiedade e, estranhamente, um prazer sádico, curiosamente. Mesmo assim, o Uzumaki assumiu que tinha a ver com seu irmão e o incidente com Aoi Rokusho. Ele não conhecia a Ibiki e não conseguiu dar nenhuma outra explicação razoável para ele olhar para ele daquele jeito, a menos que ele tivesse um problema com Kurama e queria matá-lo. Então ele decidiu arriscar em algo. Os olhos de Ibiki se arregalaram quando ele viu o ruivo puxar o Raijin-no-Ken de sua manga à esquerda e girá-lo em sua mão algumas vezes antes de colocá-lo de volta em sua manga. O examinador saiu de trás de sua mesa e deu um passo à frente, chamando a atenção de quase todos na sala. Ibiki caminhou até Naruto e ficou na frente do menino, com apenas a mesa de madeira separando-os, e se inclinou para encontrar seus olhos. Ele sofreu? Era apenas 2 palavras, mas Naruto sabia exatamente a quem ele estava se referindo: Aoi Rokusho. O fato de ele ter a espada do Midaime Okage significava que ele estava morto. O ex-Chunin de Konoha enganou o irmão de Ibiki para roubar o Raijin-no-Ken e quando teve em suas mãos fugiu em direção a Ami. Ibiki foi quem o perseguiu na esperança de compensar o erro de seu irmão, mas falhou. Ibiki foi capturado e torturado. Pelo pouco que o ruivo sabia, supunha que para o homem à sua frente era algo muito importante e pessoal. Um sorriso selvagem e sangrento apareceu no rosto do Uzumaki e ele tomou um gole de sake antes de responder. Como você não pode imaginar. Ibiki não disse nada, apenas se endireitou e voltou para seu lugar, embora no caminho todos que pudessem ver o sorriso sangrento tivessem um arrepio na espinha. Essa expressão era digna do próprio diabo. O examinador ficou em frente à mesa do professor e olhou para os genin restantes na sala. Muito bons degenerados com rostos de menina. Abaixe seus lápis e ouça, a partir de agora começa a 10ª questão. Mas primeiro vou explicar a questão regras. Ibiki ia continuar, mas o som das portas se abrindo chamou a atenção de todos. Naruto se virou e viu que era um dos colegas de classe de Gaara que havia pedido permissão para ir ao banheiro mais cedo. Parecia muito suspeito para ele que o examinador que o acompanhava não pudesse perceber seu chakra. Nossa, você é um cara de sorte, eu estava prestes a explicar a 10ª pergunta. Você terminou de brincar com suas bonecas. Sente-se imediatamente. Os olhos de Kankuro se abriram e ele correu de volta para seu assento enquanto suava. Merda, ele descobriu o cara azul. Muito bem. Para começar, você deve saber que pode escolher se quer tentar responder a pergunta ou não. Naruto franziu a testa. O que ele está fazendo? Pensamento. Te manipulou. Como podemos escolher? E se decidirmos não responder? Gritar. Ibiki olhou para todos eles com olhos intensos. Se você optar por não tentar, seus pontos serão automaticamente reduzidos a 0. Você será suspenso, com você, os demais membros de sua equipe. Eu explico duramente. Como? O que você quer dizer com isso? Então, como alguém vai escolher não tentar? Ainda existe outra regra, ele acrescentou enquanto um deles começava a sorrir cruelmente. Se eles escolherem tentar e falharem na tentativa, eles não poderão refazer os exames Chunin, eles serão genin para o resto da vida. Ele gritou no final. Todos ficaram em silêncio, olhando para Ibiki em estado de choque. Essa regra é estúpida. Kiba gritou. Isso está cheio de pessoas que fizeram este exame muitas vezes.
O examinador apenas riu baixinho, enviando arrepios na espinha de todos, exceto alguns que o ouviram. É uma pena, este ano as regras são decididas por mim. Ele disse como uma expressão condescendente. Mas claro, eles sempre podem desistir e tentar novamente nas próximas ligações. Ibiki observou seu público com satisfação. Havia conseguido o que se propunha. Ok, aqueles que optarem por não arriscar levantar a mão serão convidados a deixar a sala com seus acompanhantes. Uma onda de nervosismo, pressão e dúvidas tomou conta dos candidatos. Muitos suavam de nervoso, enquanto outros procuravam ajuda em seus pares. Kimimaro, Jougo e as meninas não eram exceção. Embora longe de ficarem nervosos, eles buscavam orientação em seu líder. Naruto apenas sorriu para eles e acenou com a cabeça calmamente, o que apaziguou seus companheiros. E eles relaxaram enquanto esperavam que Ibiki dissesse a 10ª pergunta. Estou saindo! Gritou um Genin. O número 50 está suspenso, 130 e 111 devem acompanhá-lo. Disse um dos examinadores sentados nas laterais. Eu também estou me aposentando. Eu também. Desculpem, rapazes. Me retiro. 43 suspensos. 89 e 23 fora. 99 suspenso. 13 e 178 fora. Shio começou a entrar em pânico enquanto observava os Genin levantando as mãos um após o outro. A dúvida começou a tomar conta da mente da loira, enquanto ela se perguntava o que deveria fazer. Em um momento de curiosidade, ele virou a cabeça para olhar para seu irmão gêmeo, que estava soando como uma expressão constipada no rosto. Ela engoliu em seco ao ver como Mema estava no mesmo barco que ela, então olhou mais para trás para ver como seu irmão ruivo mais velho estava. Os olhos da garota se arregalaram, o medo e a dúvida desapareceram quando ela viu Naruto. O Uzumaki teve que se conter para não cair na gargalhada, mesmo assim um pequeno sorriso escapou dele, foi hilário. Não é à toa que ele é o chefe do departamento de IT, ele está fazendo eles se borrarem nas calças como idiotas. O menino com certeza tinha que respeitar Ibiki. Com poucas palavras conseguira ter mais de 34 comendo na palma da mão, incutindo medo neles. Foi uma tortura psicológica no seu melhor. Cai-me bem. Kurama disse com um sorriso. Nossa, você está acordado? Pensei que você acharia chato assistir a esta parte do exame. Ele pensou divertido. Eu também, mas gosto do estilo daquele cara, ele faz todos eles cagarem nas calças. Ah! O biju gritou na cabeça do Uzumaki, o que o fez sorrir um pouco mais. A garota Namikaze não entendeu o que Naruto estava pensando, aqui eles se depararam com uma decisão que iria afetar suas carreiras e ele estava tão calmo com um sorriso no rosto. Mas sua atenção foi desviada para o outro irmão quando, para seu horror, ela o viu levantar a mão lentamente. Naruto viu isso também e uma profunda decepção tomou conta dele. Então isso é o mais longe que você pode ir. Quando a mão de Mema estava no alto, ela bateu com força na mesa. Ninguém ouse me subestimar, não vou sair com o rabo entre as pernas. Eu grito a plenos pulmões, chamando a atenção de todos. Eu vou tentar e não dou a mínima se eu passar minha vida sendo um genin, porque vou acabar sendo Hokage de qualquer maneira, mesmo que seja por pura força de vontade. O loiro gritou. O silêncio reinou na sala. Eles estão arriscando seu futuro nesta eleição, ainda tem tempo de se aposentar. Ibiki insistiu mais uma vez. Eu não volto atrás da minha palavra, esse é o meu jeito ninja. Ele disse com um sorriso confiante e arrogante. Ele tem valor, tenho que admitir. Sasuke pensou com um meio sorriso. Você é um idiota. Sakura pensou com um sorriso gentil. Certamente isso é Mema.
Shio pensou com um sorriso deslumbrante. Os colegas de Menma sorriram confiantes ao ouvir as palavras do amigo. Seu vigor e coragem voltaram, mas não eram os únicos. As palavras do loiro haviam motivado os demais presentes na sala. Ou pelo menos quase todos eles, sendo a mais notável dessas exceções Naruto Uzumaki. O ruivo encarou o irmão como uma expressão neutra, embora uma conversa bastante curiosa estivesse ocorrendo em sua cabeça. Aquele palhaço, Okage. Kurama estava deitado de costas rindo alto. Eu sabia que ele era um idiota sem cérebro, sem perspectiva da vida real, mas isso é demais. Ele pensou severamente. Não é de admirar, aquele garoto é mais verde que a bunda de um gafanhoto. Aposto minhas 9 caudas que ele nem viu um cadáver ou matou pela primeira vez. Ele zombou enquanto se levantava. Okage, ele diz isso como um idiota sem entender seu real significado ou a responsabilidade que vem com isso. Ele pensou decepcionado com o menino, eles realmente eram muito diferentes. Pare de comer seu cérebro à toa. A vida real sempre acaba batendo em idiotas como ele, e faz isso com força e sem piedade. Naruto acenou mentalmente para seu irmão Raposa e voltou sua atenção. Ele observou enquanto Ibiki olhava em volta para seus colegas examinadores antes de voltar para a multidão. Muito bem, a sorte está lançada e devo dizer a todos que você passou no primeiro teste, parabéns, você foi aprovado. Todos eles congelaram, olhando para Ibiki em descrença, enquanto processavam o que ele acabara de dizer. Espera, estamos batidos. E a 10ª pergunta? Sakura gritou. Ibiki sorriu de orelha a orelha. A 10ª pergunta nunca existiu, consistia na decisão que eles acabaram de tomar. Como? Perguntou Nozomi intrigado. Espere. O que há de errado com as 9 perguntas? Elas são inúteis? Kiba perguntou / gritou indignado. Se eles foram úteis, eles deveriam testar sua capacidade de obter informações. Disse ele, desconcertando alguns. As perguntas eram muito difíceis, só cabiam a Jonins. Com isso em mente, a única opção de responder corretamente, além de ser uma celebridade, essa afirmação atingiu uma certa cabeça de rosa como um martelo. Era procurar respostas para os outros. Eu tinha 2 dos meus homens infiltrando você com as respostas corretas e esperava que você conseguisse as informações deles. Ele disse enquanto 2 pessoas entre os candidatos acenavam com um sorriso. Basicamente, este teste foi feito para trapacear. Grande parte dos participantes se surpreendeu a ponto de não conseguir, mas teve um que precisou se fazer de presunçoso. Foi tão claro como cristal. Gritou Menma com um sorriso de orelha a orelha. Sim, claro / sim, claro, pensaram Naruto e Kurama, soando um pouco com o ridículo que o loiro estava fazendo. Para os idiotas que foram descobertos, eles foram eliminados, é claro. Ele disse enquanto removia seu Itaíaté, e como Naruto suspeitava, o crânio de Ibiki estava raspado, cheio de cicatrizes, queimaduras horríveis e marcas de unhas. Às vezes, a informação é mais valiosa do que a própria vida. O que você vê é apenas um exemplo do que pode acontecer se você for pego durante uma missão de coleta de informações. Todos olharam horrorizados para o examinador, mas de um teve que conter a vontade de vomitar com a simples visão da cabeça mutilada. Achei que as marcas seriam horríveis, mas isso, Naruto pensou simpatizando um pouco com Ibiki. Depois de passar os primeiros 6 anos de sua vida sendo espancado e torturado por seus tatus de Jinchuriki, se não fosse por Kurama, ele certamente estaria muito pior do que Morino. Ibiki colocou seu Itaí até de volta antes de continuar.
Dito isso, você superou o primeiro obstáculo. Desejo-lhe boa sorte em seu próximo teste. Ele disse com um sorriso. Mas Hibiki rapidamente mudou de rosto e olhou para a janela. Ele não foi o único, porque Naruto também sentiu o chakra de uma pessoa se aproximando em alta velocidade. A janela para a qual os dois estavam olhando foi quebrada e um intruso entrou por ela. Tudo aconteceu muito rápido. O intruso, que estava envolto em lençóis pretos, os implantou com a ajuda da kunai. O pano acabou pendurado, com Hibiki atrás dele, e uma linda mulher ficou na frente de todos os participantes. Ela estava vestindo um casaco bege, uma mini saia laranja e uma armadura de rede na forma de uma camiseta justa e meias através das quais a pele da mulher podia ser facilmente vista, e destacava suas curvas e seios um rabo de cavalo em forma de pilha, olhos cinzentos e seu itaí até na testa. Eu estou encarregado da segunda tarefa, Anko Mitarashi. Siga-me. Todos congelaram, a maioria dos homens sangrando pelo nariz, enquanto as garotas olhavam com fúria profana misturada com inveja. Continua aqui. Hibiki disse quando saiu de trás do estandarte gigante. Anko corou meio envergonhada, meio furiosa por seu chefe de departamento ter arruinado sua entrada impressionante, do ponto de vista dela. A garota de cabelos roxos começou a olhar para os participantes. 78 no total. Você deixou passar 26 times. Você está ficando mole, disse ele repreendendo-o. Este ano temos muitos talentos. Eu asseguro sorrindo. Não importa, vou fazer com que mais da metade fale no próximo teste. Ele disse com um sorriso predatório, assustando muitos. Salto de linha. Hibiki estava coletando as folhas de exame para olhar os resultados um pouco depois que os candidatos saíram com Anko. Havia um em particular que ele queria ver. O examinador estendeu a mão para pegar a folha de Naruto e começou a olhar. Respostas palavra por palavra perfeitas. Ele pensou satisfeito, mas havia algo que chamou sua atenção. Seus olhos se arregalaram antes de se virar e olhar para os lugares onde os genins com o Munin havia se sentado. As folhas estavam de lado e ele podia ver facilmente que a madeira das mesas havia sido esculpida com as respostas nela. Curioso, deve ser assim que eles passaram a informação, mas como eles fizeram isso? Ele pensou duvidosamente antes de olhar para a folha de Naruto. Havia uma pequena inscrição bem no fundo, e quando ele a leu ficou completamente surpreso. Hibiki. Você deve visitar Shanokuni, a cidade de Degarashi é um bom lugar para se encontrar com a família. Naruto Uzumaki. Hibiki saiu de seu estado de choque e sorriu calorosamente. Naruto Uzumaki, eu realmente devo uma a você. Pensamento. Era hora de acertar as coisas e se reunir com seu irmão depois de tantos anos. Salto de linha. Kushina entrou em sua casa com o ar abatido, sem saber o que fazer ou pensar. A notícia que ouviu na sala do conselho a afetou muito. Há 4 anos ela queria conhecer o filho e pedir desculpas por ter cometido o maior erro de sua vida, e agora que o tinha ao seu alcance não sabia o que fazer. Por um lado, ela poderia encontrá-lo e falar com ele livremente, desde que não viesse representando o conselho ou Minato como Hokage. O problema é que ela estava com medo. Com medo do que ele pensaria dela. Com medo do que ele ia dizer. Medo de ser rejeitado. Kushina estava dividida entre a vontade de correr até onde seu filho estava e abraçá-lo com todas as suas forças e correr o mais longe que pudesse para não sofrer o possível ódio de seu filho. A mulher de cabelos brancos se odiava por ser tão covarde e não conseguir aceitar as consequências do abandono de Naruto. Lágrimas ameaçavam rolar por seu rosto até que um grito a tirou de seus pensamentos. Kachan.
A mulher se preparou a tempo de receber um míssil loiro que se lançou sobre ela e a tomou nos braços. Mito-chan. Eu vi o Niri-chan. Eu grito cheio de felicidade. Por um momento Kushina não entendeu qual era o problema. Ela via Menma todos os dias, até que se lembrou de um pequeno detalhe. Mito chamava seu trigêmeo mais novo de Menma Nien, a pessoa a quem ela sempre se referia como Niri-chan era Naru-chan? Eu pergunto de olhos arregalados. A garotinha assentiu repetidamente. Sim, eu estava brincando com Konohamaru, Moiji e Udon quando alguns ninjas malvados mexeram com a gente. Kushina teve que se conter para não liberar sua intenção de matar por toda a sala. Um deles estava prestes a me bater, mas Oni-chan veio e me salvou com seus amigos. Explico em tom de pura alegria. O coração da mãe acelerou ao pensar em como Naruto defendeu sua irmãzinha. Como é? Perguntado. Mito sorriu ansiosamente para dizer a ele o quão incrível e impressionante seu Oni-chan era. Salto de linha. O time Darui junto com o time Zabuza e o resto dos participantes seguiram Anko até a entrada de uma floresta assustadora cercada por cercas de aço. Os ruídos e sons causados pelas feras vindas da floresta podiam combinar perfeitamente, o que junto com o ambiente escuro aumentava a atmosfera aterrorizante. A morena se virou e olhou para todos os presentes com um sorriso sádico. É aqui que acontecerá o segundo teste, o campo de treinamento 44, a Floresta da Morte. Naruto olhou para as árvores da floresta com uma cara de pau, enquanto atrás dele seu time e as garotas se entreolhavam, sabendo exatamente o que cada um estava pensando. Um bosque, com Naruto-sama /Naruto-kun/Naruto Niri. Este teste já está ganho. Pensou os 5 no final. Eles não poderiam ter facilitado as coisas para você. Kurama bufou. Naruto suspirou. Isso vai ser muito chato. Ele pensou com aborrecimento. O primeiro teste foi divertido, mas eu esperava pelo menos alguma ação no segundo. Ele não era um maníaco por batalhas, mas gostava de lutar pelo prazer. Mas dado o ambiente em que eles iriam se enfrentar, este teste seria muito fácil. Naruto, como um usuário de Mokuton, era capaz de sentir a vida e os chakra através das árvores, juntamente com seu Kagura, e o ruivo saberia exatamente onde as equipes estavam o tempo todo. Não quer dizer que se ele começasse a usar seu Mokuton, seria um massacre absoluto. As equipes de Kumo teriam uma vantagem tão esmagadora que nem seria divertido. Floresta da Morte, não me assusta nada. Os 3 se viraram para olhar para Menma, que estava mexendo com o supervisor. Nossa, vejo que você está muito animada. Ele disse com um sorriso doce. Mas então, em um movimento rápido, ele sacou uma kunai de sua manga direita e a jogou rapidamente antes de usar um Shushin e ficar atrás do loiro. Crianças como você são as primeiras a morrer. Ele disse, e então começou a lamber a bochecha de Menma, onde você podia ver um pequeno corte sangrento da kunai. Espero que você acabe banhado nesse sangue vermelho que eu tanto gosto. Ele disse em êxtase. Todos olharam para a garota de cabelos roxos, não apenas apavorados com seu comportamento, mas a velocidade da mulher era tamanha que poucos conseguiram vê-la se mexer. Rapidamente outra cena chamou a atenção da Ruivo. Um ninja de Kusa se esgueirou por trás de Anko e devolveu sua kunai com a língua. Por mais nojento que fosse, Naruto franziu a testa para um assunto completamente diferente. Lembrou-se de quem costumava fazer isso com a língua e decidiu avisar seus companheiros, mas não contar a ele sobre suas suspeitas. Jugo, Kimimaru, meninas, vocês têm que tomar cuidado com esse cara. Por quê? Não parece nada de especial. Jugo disse confuso.
Ele está suprimindo o seu chakra a níveis de Chunin. Ele é muito bom nisso. Eu não teria notado se não fosse pela sensação nauseante em seu chakra. Ele disse enojado. Ele podia sentir ganância, ódio, ambição excessiva. Ele sentia chakras escuros desde que se juntou a Kumo, mas esse indivíduo era de longe o maior mal que ele já havia sentido em sua vida. Os 5 ficaram tensos por um momento antes de assentir. Após o pequeno incidente, Anko passou a distribuir algumas folhas de consentimento. Aparentemente sempre havia inúmeras mortes dentro da floresta durante o segundo teste e essas folhas eram para que Konoha não carregasse a culpa pelas diferentes mortes. Então ele explicou a eles por meio de um mapa o layout da Floresta da Morte e disse a eles o objetivo do exame. Era um teste de sobrevivência em que os participantes teriam que reunir um conjunto de pergaminhos, o pergaminho do céu e o pergaminho da terra, e levá-los até a torre no centro da floresta. Todas as equipes começariam com apenas um rolo e teriam que lutar para conseguir o outro. Sendo 26 equipes, haveria 13 pergaminhos do céu e 13 pergaminhos da terra. Resumindo, temos de chegar à torre no centro da floresta em menos de 5 dias com um conjunto de pergaminhos e com todos os membros da nossa equipa vivos. Não é muito difícil, pensou encolhendo os ombros. Havia também uma regra crucial: era proibido abrir os pergaminhos até que você entrasse na torre. Naruto não teve nenhum problema com isso e esperou ser chamado para sua equipe, enquanto observava analiticamente o resto da competição. Eu realmente não vejo nenhuma ameaça. As únicas equipes que parecem remotamente perigosas são a equipe de Suna e aquela ninja de Kusa. A equipe de Otto parece competente e parece que a equipe de Konoha com aquele Hyuga poderia lutar bem. O chakra daquele cara, Gaara, me lembra o de alguém, a raposa murmurou. Kuramani, hein? Pergunto preocupada. Não é nada, calma, devo ter me enganado. Ele disse, embora não em um tom muito convincente. Naruto ficou curioso sobre o comportamento do Biju, mas deixou isso de lado quando sua equipe foi chamada para coletar seu pergaminho. Os 6 foram para a pequena tenda coberta para que as outras equipes não pudessem ver o que estava acontecendo e entregaram seus formulários de consentimento assinados aos examinadores sob o olhar atento de Anko. O examinador que os pegou entregou um pergaminho do céu para ambas as equipes, mas Naruto e seu primo/irmã em vez de pegá-los fizeram algo que chocou todos os presentes, exceto seus companheiros. Naruto e Kari morderam o dedo indicador direito um do outro e começaram a traçar matrizes em seu antebraço esquerdo em alta velocidade com rostos preguiçosos. Os examinadores observaram com espanto enquanto a dupla de ruivos traçava seus sangues por grande parte do braço dela como se fosse fácil e sem olhar. Os 4 ficaram atordoados até que a dupla terminou e pegou os pergaminhos do braço estendido do examinador e os colocou em seu braço esquerdo antes de fazer o selo de carneiro Fuin em uma explosão de fumaça. O pergaminho se foi e um redemoinho de cor vermelha foi tatuado nos braços do Uzumaki. Sem dizer mais nada, os 6 Chunin saíram para esperá-los para acompanhá-los até uma das entradas do campo de treinamento. Fim do capítulo. XXXXXXXXXX